Boa noite, irmãos e amigos. Que Deus nos abençoe, cada um de nós aqui, que nós possamos, nesta hora aqui, aproveitar um pouco da palavra de Deus, que o Espírito Santo nos ilumina a nossa mente, nos ajuda, nós edificarmos com a palavra dele. E os hinos que vamos cantar em louvor ao Senhor. E aqueles também que não estão presentes, que estão ausentes, também que vão ouvir em casa, que Deus abençoe também de igual modo a todos. Que Deus abençoe as igrejas, irmãs que reúnem também nesta hora, nesse dia, em seu local, aonde quer que estejam. E a família também, as nossas famílias também, cada um estão perto, estão longe, e os irmãos em Cristo que estão longe também. Pedimos em favor também do país, dos governantes, dessa situação, que Deus nos livre de coisas piores, de acordo com a vontade dele, né? Os governantes viam a lei aí que vai atrapalhar a evangelização da palavra de Deus. Que Deus permita que nós tenhamos sempre o livre-arbítrio para estar pregando a palavra dele em todos os lugares. Oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais este dia que nos deste, este momento agora aqui reunido aqui, os que estão presentes e os ausentes, que nos abençoa de acordo com o teu propósito, tua vontade, que nós possamos passar esse momento aqui, lendo a tua palavra, explicando a tua palavra. Me dê sabedoria mais ainda, preciso de sabedoria mais para pregar a tua palavra. Pedimos em favor do louvor, pedimos em favor daqueles que vão ouvir nas suas casas, nos lugares que estiverem. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, Pai, que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hino 12. 112. Aleluia, glória.
Amém. Então, Epístola de Paulo aos Romanos,
capítulo 8, ao partir do versículo 29. Versículo 29 diz assim: porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A outra versão diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Entre muitos. Porque é muitos que vão converter, mas não todos, falando da humanidade, né? Então, você note bem aqui que ele fala, Paulo está falando sobre a predestinação. Deus conheceu antes. O que Dante conheceu, ele conheceu. Esse momento aqui que nós estamos reunidos, Deus já antes da fundação do mundo, ele já conheceu e predestinou. Sabe o que é predestinar? Destina antes de acontecer, antes de não existir. Que tem pré-escola, né? Qual outra coisa ele fala? Usa o pré que vem antes. Deus já conheceu antes, já destinou nós. Então, ele fala que para serem conforme a imagem de seu Filho, nós, depois, vamos morrer, um dia nós vamos ser ressuscitados com outro corpo, a imagem do Filho de Deus, corpo glorificado, como Ele é, a Bíblia diz, nós o veremos, nós vamos ser também. Agora, olha no Evangelho de Mateus 18, e versículo 18, o que Jesus disse? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Deus, ao conhecer antes, de antemão, todas as coisas ele conheceu. Nós conhecemos agora aqui, ou depois nós não sabemos. Depois nós não sabemos o que vai acontecer, mas ele já sabe de antes. O que acontece e o que vai acontecer. Antes do mundo existir, pois ele foi ele quem fez o mundo em todas as coisas. Então ele falando assim, o trabalho, quando a igreja que liga na terra, quando alguém batiza, a igreja recebe. Ele já fez isso, ligou a igreja. A igreja não põe no céu. O batismo na água, põe na igreja, fazer parte. Então, ligou a igreja, isso, antes, ele já conheceu, já está ligado. E depois, o trabalho da igreja, se a igreja desliga, não é que Deus desligou lá do céu o nome, já está desligado lá no céu, já desligou. Ó, tudo que ligarde na terra, ó, terá sido. Primeiro foi lá. As coisas que acontecem conosco hoje, Deus já viu e já falou sido, passado. No passado, não é no presente, nem no futuro. Então, ligou lá no céu, está ligado. Porque Deus conhece.
O que desliga aqui, desliga lá, mas não é que está falando da salvação, das coisas que acontecem. Já antes já aconteceu isso. Agora, sobre a salvação, o que ligar com Cristo, agora, já o nome dele, Deus antes já ligou ele. Mas não aconteceu ainda, nem nasceu ainda essa pessoa, esse indivíduo. Mas o nome dele está ligado no céu, no livro da vida. Então tudo que acontece aqui, e depois desmancha, você muda de ideia, você vai, então já aconteceu no passado, está tudo no passado. Então, o que Deus, aqui fala assim, o que Dante conheceu. Então quem viria a crer nele, e quem não iria crer nele, Deus já fez, está no passado. Deus não é que nem nós, que precisamos das coisas passando hora por horas, dias, para ver como que acontecem as coisas. Mas para Deus não, Deus já conhece o amanhã, conhece o depois. Eles sabem o momento, o dia, a hora, o minuto, o segundo que nós vamos partir, morrer, que Ele vai levar, porque é Ele que fez. Ele está toda a vida na mão dEle. Olha, nós não sabemos o dia da morte nossa. Aquele momento que a pessoa morrer, quantos não morreu naquele momento? Por exemplo, vai com um avião cheio, lotado, 100 pessoas. Eu penso pessoas assim, que meu filho pensou isso, o dia que viajou de avião. Ele falou, se for o dia do piloto, se é o dia, a hora dele morrer, está querendo voar com essa altura aqui. Mas se é a hora dele, é a hora de todos que estão. Você entendeu? Tem que ser assim. Morreu não é só ele, é todo mundo. Deus sabe do que vai morrer. E aquele que não morrer, não é a hora dele, não morre. Em acidente, etc. Então a gente conhecendo bem essas coisas, nós sabemos que Deus sabia antes. Agora, ele fala conforme a imagem de seu filho, para que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele que ressuscitou primeiro muitos irmãos, ele fez as primícias. Ninguém mais ressuscitou. Todos que morreram estão na tumba. Chegar no dia da vinda de Jesus, aquele que morreu com Cristo está. Não tem como falar a felicidade dele, que ele vai. No momento que a gente morrer agora, a alma, o espírito vai no momento, na hora lá para os céus. Vai lá com Jesus. E o corpo vai para a tumba. Agora aquele que morrer sem Jesus, o corpo vai para a tumba. Na hora ele vai para aquele lugar que ninguém gosta de falar do inferno. Quando eu falo no lago de fogo, o que é lago? Não é um lago, um rio, uma lagoa? Você pensa bem uma lagoa, que nem fomos lá em Três Lagoas. Pense bem uma lagoa daquela fervendo assim, ó. E a pessoa viva lá dentro, queimando. Lago de fogo. É um lago. Onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Lago, fogo enxofre. Então, irmãos, nós somos filhos adotivos. Adotivos. E Jesus é o filho unigênito e o primogênito dentre os mortos. Ele já sabe de antemão quem seria o vencedor. Ele sabe. Quem seria vestido de veste brancas? Quem iria confessar seus pecados? Ele já sabe tudo antes. Então nós vamos, o mundo vai caminhando e as pessoas, mas tudo que foi escrito no livro da vida, desde antes do mundo, vai acontecendo. Vocês aqui agora, eu aqui agora, Sodito, Carlão, Marrosa, etc. Os outros. Vamos frisar no Sodito. Deus, talvez ele não sabia, mas Deus já soube antes
que ele ia vir aqui e ouvir a palavra de Deus. O que nós vamos fazer aqui? Ouvir a palavra de Deus, confessar os seus pecados ao Pai, que é Deus, em nome do Filho. O Apocalipse, capítulo 3, versículo diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, Jesus está lá, é o nosso advogado, como nós pedimos perdão a Deus, em nome do Filho, ele confessa perante o Pai, olha, que confessarei o seu nome diante do Pai. E ele fala que não vai riscar o nome do livro da vida. Vestido de vestes brancas, branca é sinal de pureza, limpeza, limpo. Então, de maneira nenhuma, quem é salvo, não é salvo eternamente. Aí ele fala aqui no 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu preguei esse dia na casa do irmão, que não faz tempo que não vem. Falei, olha bem, foi Zacarias, já esqueci. Já esqueci se é 14, não me lembro. Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, hoje, está escrito aqui, Deus está me usando, Ele põe no meu coração, depois esse versículo aqui, então está falando para a igreja. Mas para quem tem ouvido, tem que vir ouvir na igreja, nos cultos, para ouvir falar dele, para nós receber a exortação dele. Eu recebo, eu estou pregando para a igreja, para muitos de longe, e pregando para mim também. O que vencer? Vencer o quê? Vencer a competição, a carreira, como um atleta. Nós estamos numa carreira cristã. Nós não podemos ficar parados, desanimados. Uma carreira, como um atleta, neste mundo de trevas. Treva quer dizer mundo de pecado. Tem muitas coisas que o mundo oferece, que aos olhos humanos, a carne, o desejo do nosso coração humano, da nossa natureza velha, é tudo bom para a carne. Mas, para o espírito não é. Este mundo de trevas. Aí quem vencer essa carreira, será vestido com vestes brancas. Irmão, não desanimar. Nem que foi poucos, a igreja de Cristo era poucos. 12 apóstolos. Um era o diabo, estou dizendo que era 11. Judas era contado como apóstolo. Mas não era, só Jesus que sabia, o coração conhecia ele. No meio, os outros discípulos, tudo irmãos. Não. Mas Jesus conhecia o coração de cada um. E cada um tinha o seu defeito. Todos nós temos defeitos. Ele confirma aqui que os nomes dos vencedores estão escritos no livro da vida. Isso para nós entender, irmão. Deus não precisa de livro lá do céu, né? Celeste. Como é que é esse livro? Nós não sabemos. Ele fala, de maneira nenhuma arriscarei, porque Deus conheceu antes da fundação do mundo. Agora, outro ponto, Apocalipse 21, versículo 7, fala, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus,
e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, olha bem no versículo 8 de Apocalipse 21, preste bem atenção. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, quer dizer, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você note bem que ele fala tímidos. Esses tímidos são os tímidos, medrosos, não tem coragem de aceitar a Cristo, tem vergonha de ter chamado de crentes, cristãos, incrédulos que não creem em Jesus, olha bem, abomináveis, homicidas, os que vivem na prostituição, feiticeiros, que ele fica benzendo e fazendo isso, fazendo aquilo. Tudo que nós precisamos está aqui na Bíblia. Feiticeiros, Jesus chamou João aqui, o Espírito Santo, feiticeiros. E todos mentirosos que está na classe de mentira. Quem aqui que lembra? Esse dia eu lembrei, contando conversando com a pessoa, eu lembrei do Bastãozinho Mentira. Eu já tinha apelidado ele, porque ele fazia mais fazer graça. Não é muito pequeno, não, né? O Jorge diz que eu lembro dele, Bastãozinho Mentira. Acho que, o Paulo, acho que é, lembra? Então, mas que eu lembrei dele. Mas mentiroso que vive mentindo. Então, esse não é do reino de Deus. Pedro mentiu 3 vezes, mas não era classificado como mentiroso. Ele mentiu não é de medo. Então ele vai ser no lago de fogo, ou um lago de fogo. Você pensa em um lago grande, que nem sabe o tamanho que é. Todos os perdidos ímpios que morreram sem Cristo vão lá. Mas com o corpo. Porque quando tiver a segunda ressurreição, quando acabar o milênio, o reino milenar com Cristo, eles vão ser jogados em corpo no lago de fogo. E o povo não acredita isso. Que é a segunda morte. Morte, que quer dizer separação. Por enquanto separa agora, separou a alma separou do corpo. A alma foi para o lugar, o corpo foi para a terra. Mas nesse dia, a segunda morte, que é a mais terrível, separado de Deus, separado de tudo, dos céus, novos céus e nova terra, em vez de morar lá, fala novo céu e nova terra. Ao novo céu, a nova terra, e Apocalipse 22, 5. E ali não haverá mais noite. Olha como é que é. E não necessitarão de lâmpadas, olha que está aqui. Nem de luz, novos céus, a nova terra. Nem a luz do sol. Vou ler sério. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Então nós estamos aqui, um dia nós vamos estar lá, não vai haver noites, irmão. No milênio ainda vai ser um dia mais ou menos como este mundo, mas com Cristo reinando, vai ter justiça. Mas no novo céu e na nova terra não haverá mais noite, não vai necessitar de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor mesmo vai iluminar e reinarão para todo sempre. Então, meus irmãos, já não haverá noite, nem precisam eles de luz,
luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, porque Deus, ele se mantém no plano. Deus não muda. Deus não é que nem o homem que muda. Deus disse: aquele que não aceitar Jesus Cristo, depois da morte, não tem mais solução. Não adianta chorar por ele, não adianta queimar vela, não adianta ou fazer oração. A escolha é nesta vida aqui. Não, pode ser batizado nas águas, pode ser estar numa igreja, tomar a ceia. Se não tiver Jesus Cristo dentro do coração, não vai morar lá. Porque Jesus, ele é o autor da salvação, porque ele pagou um preço caro na cruz. Lá ele fez tudo isto possível para que Satanás, o inimigo de Jesus, o inimigo de Deus e inimigo do homem, para não apontar o dedo no defeito, um defeito, uma coisa irregular na nossa salvação. Jesus cumpriu tudo que a lei exigiu. Irmãos, veja só o imenso amor de Deus, começa lá na predestinação, pré-conhecimento de Deus, antes da fundação do mundo. Então ele trata-se de um plano da graça divina, uma graça soberana de Deus na salvação do homem, capacitando todos aqueles que creem nele por fé, e ele dará a salvação eterna. Falou que eterna é para sempre, nunca acaba. A predestinação é determinada para os cristãos juntamente com Cristo. Deus já conheceu antes, de antemão, e não a fatos ou conhecimento. Versículo 30. Agora ele fala: e os predestinou, a estes também chamou, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos, tudo passado, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Todo passado na grande tribulação, de antemão na predestinação. Então, e aos que predestinou, a este também chamou. Aí chamou nós, já foi no passado. Um dia me chamou, e aquele que ele chamou, atendeu o chamado dele, já está escrito antes. Ele também justificou porque não vai ter a dívida mais do pecado de Adão e Eva, e não pecado nenhum. Então Deus nos considera justo porque nós temos a justiça de Cristo. Ele fala que também, e aos que justificou, olha, vai subindo, a esse também glorificou. Nós estamos aqui hoje, mas Deus já viu isso, nós com o corpo glorificado antes da fundação do mundo. Para Deus é tudo presente, ele já está vê tudo. O novo céu e a nova terra, reino milenar e tudo. Pré-conhecimento de Deus é absoluto em tudo. Então, nós não podemos falar assim de nós, que nós temos um conhecimento absoluto. Não, mais ou menos. Em todas as coisas. Ele conhece de antemão os que estão no futuro para acontecer, as coisas que estão para acontecer, que vai acontecer. O mundo do jeito que vai indo, os irmãos, Deus já conheceu isso antes. Mas
O ponto frisado por Paulo, aqui em Romanos, foi que Deus tem por sua própria iniciativa de chamar os escolhidos à salvação e à santificação. Tem que parte de Deus. Deus fez tudo, que se nós deixar de nós, não. Ele enviou o filho dele para vir neste mundo, nascer de uma mulher, de uma virgem, nasceu da virgindade de Maria, de bebê foi crescendo, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Então, ele que deu a iniciativa, que nos chama. Ele está chamando hoje aquele que ainda não chegou. Tudo está no passado. Chamou, glorificou, justificou, conheceu, tudo passado. Subentende uma relação pessoal íntima de fatos e circunstâncias para com Deus. Por Deus ter conhecido antes, irmãos, essas coisas que acontecem nos governos, prefeitura, governo no estado, país, Deus sabe disso tudo antes de acontecer. Ele tem conhecido antes e ele predestinou de acordo com o seu conhecimento. Deus é Deus. Já de antemão, Deus sabendo de tudo que iria conhecer, que ia acontecer-lhe, aliás, e quem iria crer e não crer, quem ia crer e aceitar. Muitos creem em Deus, fala, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, crê, mas não aceita ele entrar na vida, deixar ele governar a nossa vida, ele trabalhar em nossos corações. E quando ele aceita, ele predestinou nós em seu Filho Jesus Cristo, que viria a este mundo, tudo antes conhecer, para salvar o homem pecador. Aceitar, pois vem uma mudança de comportamento da pessoa. Ele, perdoando os seus pecados, ele perdoou meus pecados, os nossos pecados. E ele escreveu no livro da vida lá nos céus. Interessante isso aí. O conhecimento antemão de Deus é absoluto em tudo e em todos. Ele conhece os pensamentos. Pensa bem, conhecer os nossos pensamentos antes de nós pensarmos. É só Deus, irmão. Quem é que conhece? Ele fala, todo adivinha o que está pensando. A ver, arrisca acerta, né? Mas não. Mas o ponto frisado aqui de Paulo foi que Deus tem a sua própria iniciativa. Em seu amor, ele preparou o plano da salvação e a santificação das almas perdidas, de criar todas as coisas que existem. Conhecer, irmão, subentende uma relação pessoal, íntima de fato e circunstância. Lá em Efésios, os irmãos que lerem Efésios capítulo 1, versículo 3, começa um Antônio, lê um por um que nós faz de domingo, começa um Antônio, versículo 3, Efésios capítulo 1. Põe o irmão Joricide, pode ler o 4, aí é bem-vindo. Leia bem forte a para aparecer a voz. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e dadas pela
O Jorge Stille que leu 4? Hã? Eu também, aleluia, antes da fundação do mundo, para que fossem santos, reconhecíveis diante dele em caridade. Lê agora aí, pra. Pode ler. Efésios 1:5. Marrosa, vai ler? Não vai ler? Efésios 1:5. Se dá para enxergar, se não, deixa. Quer ler, Carlão? Quer ler? Pode? Achou, mas Marina? É o versículo 5, Efésios 1. Lemos, Marina, achou? Achou? Lê. É. Sete. Com Paulo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E vai ler até no versículo, até terminar o ponto final, até o 14. Então quem vai ler, continuar a ler agora? Agora eu vou ler o 8 e depois vocês lerem o outro. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Pode voltar, ler o 9, irmão Paulo, volta para trás, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nos propusera em Cristo. 10. Onze. Doze. 13, Antônio. Também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, outros selados com o Espírito, dando a promessa. João Aristide, 14, para terminar essa leitura. O qual é o Senhor da vossa herança, para a redenção da processão de Deus para o louvor da sua glória. Amém. Você note bem aqui, obrigado. Quando ele fala penhor aqui, ó, qual é o penhor? Penhor é que ele comprou, nossa alma foi comprada com preço de sangue de Jesus. Então o Espírito Santo dá uma garantia, então é um penhor, uma parcela que ele deu adiantado. Então, e o versículo, viu, por que eu vim aqui? Quando fala aqui, ó, bendito seja o Pai, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, versículo 4, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus o conheceu já antes da fundação do mundo. E no 5 ele fala: e nos predestinou para filhos de adoção. Ele predestinou, não somos filhos legítimos de Deus. Filho legítimo de Deus é Jesus Cristo, unigênito, legítimo. Nós, filhos de adoção, por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus nos adotou como filho para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, consentimento da sua vontade, licença da sua vontade. E nos fez, ele fala, para louvor da glória, da sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado, em quem temos a redenção, versículo 7, pelo seu sangue, é o sangue de Cristo, que Jesus nos remiu, nos pagou nossos pecados, nos lavou os nossos pecados. Então ele nos remiu, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele fez, o 8, abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo. Reunir, congregar, que nós estamos aqui, reunir em Cristo todas as coisas, na dispensação, quer dizer, na época da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Fala, nele digo, em quem também fomos feitos herança, em Jesus Cristo, havendo sido predestinado. Olha bem, quem é predestinado, que Deus conheceu antes, ele vai aceitar antes de morrer, ele vai. Porque ele é um predestinado, ele não vai morrer antes. Deus vai dar vida para aquele. Morreu um que não deu sinal de cristãos. Se a pessoa leva um acidente aí, ele não morre, se desconfiou, ele deve ser um predestinado para a salvação. Deus não poupou ele, Deus já sabe. Então, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, Deus, segundo o conselho da sua vontade. 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Ao 13, essa é uma pergunta para cada um, e para quem ele ouvir depois. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa que foi prometido. Então eu falei, escuta, e quem vós estáis, depois que ouviste a palavra? Depois que ouviu a palavra, não tem como ficar no muro, ou ele vai aceitar ou vai continuar rejeitando. Aí ele fala no 14, o qual é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória, que um dia nós vamos estar lá. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos estar aqui na sexta-feira, se Ele permitir, e no sábado, que é o dia da ceia também. Vamos louvar o Senhor, que Deus abençoe cada um, dando uma boa semana. Vamos louvar o Senhor.
Oi? 342. 342. Então, bom, Paulo termina com uma oração. Senhor, mais uma vez, agradecemos o prazer aqui, pela oportunidade de nós pedirmos uma palavra, mais uma vez, ouvir a tua palavra, que essa palavra possa nos fortalecer, que possa nos reserva, nos segura, nos iluminamos, que possa nos abençoar, e essa vida também, nos visitar, nos cursos de uma semana, na casa da família. Amém. Muito obrigado de uma forma especial por tudo o amor demonstrado por nós que Cristo fez no nosso lugar. Nos pedimos e agradecemos. Amém. Amém.